Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 9 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, a parte 2 do Vendido. Penny podia lentamente sentir o medo começar a afundar em seus ossos de nervosismo enquanto ela estava na frente das pessoas como um item de exibição. Embora o tempo estivesse frio com nuvens dominando o céu escuro, ela podia sentir o suor começar a se estabelecer em sua pele a cada segundo que passava. Seus olhos não se atreviam a olhar para cima, as pessoas não tinham olhares decentes. Em vez disso, a maioria deles sorria olhando para ela. Com a maneira como ela mordeu o dedo do licitante quando ele a tocou, ela temia o que ele faria. Com os que não fizeram nada, ele puxava os cabelos, rasgava e arrancava as roupas para os olhos do comprador a fim de seduzi-los a comprar. Essa é Penny, jovem e fresca como você vê. Ela é... O licitante fez uma pausa enquanto lia as informações dadas pelo guarda. Com as informações de cada escravo registrado, os detalhes eram usados durante o tempo da venda. O licitante não falou em voz alta, em vez disso murmurou, enquanto lia o pergaminho preenchido pelos parentes que a venderam. O licitante se virou para olhar para o guarda e depois para o escravo ao lado dele. A jovem era sem dúvida bonita de se olhar. Suas feições femininas eram melhores do que as mais jovens que ele havia trazido do estabelecimento escravista. Mas ela havia sido submetida há apenas uma semana, e eles não tinham venda antecipada de escravos. Com licença, cavalheiros, enquanto vou dar uma palavra. Por favor, aproveite a vista enquanto isso. Frank deu um sorriso com os dentes sujos e voltou para encontrar o guarda. Enquanto o licitante que estava leiloando os escravos saiu, Penny ficou parada lá com centenas de olhos nela. Isso a deixou desconfortável. Ela tentou ser corajosa todo esse tempo, mas estava com medo e se arrependeu de morder a mão do homem. Pelo olhar em seus olhos antes, ela sabia que ele iria despi-la na frente de todos, mas algo pior também estava esperando por ela. Ela sabia que sua hora de chegada ao estabelecimento de escravos estava registrada. Isso a colocou na posição em que o guarda poderia levá-la de volta meramente por ser uma nova escrava. Atrás do palco, onde estavam mais 2 escravos, o guarda e o licitante falavam em tom apressado. Tem certeza de que podemos vendê-la? Eles não disseram que não venderiam novos escravos até que fossem treinados? A menina claramente não está domada, disse o licitante. O guarda, que havia pegado o pergaminho de volta do licitante, olhou para ele como se pudesse ler, quando na verdade não podia. Nem todos tiveram a sorte de aprender a ler e escrever, deixando muitos deles sem educação. No geral, só eram instruídos as elites e alguns raros homens e mulheres, as mulheres sendo mais escassas quando se tratava da parte inferior da sociedade. Olhando para as palavras rabiscadas, ele disse: "O nome dela foi colocado lá. Estamos apenas seguindo as regras e ordens. O próprio diretor personaliza e envia escravos para serem licitados. Ele não teria acrescentado o nome dela se ela não estivesse pronta." "Tem certeza?" perguntou o licitante, que não queria problemas desnecessários pelo erro de alguém. "Sim, pode vendê-la barato. Não precisamos de nenhum reembolso de volta", sugeriu o guarda, devolvendo o pergaminho ao licitante. Quando o licitante voltou ao palco, ele disse: "Vejo que alguns de vocês estão de olho nessa linda criatura de pé. Você não gostaria de levá-la para casa com você? Olhe o cabelo dela", disse o homem alto o suficiente para chamar a atenção. Quando ele tocou seu cabelo, Penny não reagiu. Desta vez ela foi obediente. Tão suave. Imagine tê-la na cama com suas lindas pernas enroladas em sua cintura, enquanto você a empurra. Ela ainda não reagiu, mas internamente ela se encolheu. Depois de todos os comentários grosseiros e imaginativos que ele havia feito para os escravos anteriores que haviam sido trazidos, ela pensou que faria ouvidos moucos, mas não conseguiu. O homem não tinha vergonha e nem as pessoas que o cercavam, que se inclinavam para ouvir mais do que ele dizia. Sua mão ainda estava tocando seu cabelo antes que ele o puxasse bruscamente para ela estremecer. "Ela vai soar adorável em seus braços. Ela estava intocada e não foi mordida.
e isso ganhou murmúrios entre a multidão. Você pode dar a primeira mordida nesta donzela. Percebendo os sussurros deliciosos dos que estavam à sua frente, Penny, cujo rosto estava voltado para o céu escurecido, adivinhou que donzelas tinham valores mais altos, assim como quando se tratava da demanda de casamento. 50 moedas de ouro, gritou um homem no meio da multidão. Olhe para isso, temos o primeiro comprador, comentou Frank com alegria. 100 moedas de ouro, outro homem gritou. A hora da licitação ainda não havia sido declarada e já haviam homens ansiosos para comprá-la. Frank soltou o cabelo dela, deu um passo à frente na multidão quando os números começaram a voar um para o outro. 200 moedas de ouro. Um homem pulou o número. A jovem estava assustada, seu batimento cardíaco disparado a cada número que aumentava. Ela viu o homem que acabara de fazer lances por ela. Era um homem de terno cinza com olhos vermelhos, o que significava que ele era um vampiro. Outro homem estava ao lado dele com um guarda-chuva sobre a cabeça, embora não estivesse chovendo ou ensolarado. Ele tinha um olhar em seu rosto que a deixava desconfortável. Era como se algo espreitasse em torno de seu ser. Mas o preço não parou por aí. O valor do ouro nela passou a subir e nesse momento ela viu as pessoas que queriam comprá-la. Não eram apenas homens, mas também havia uma mulher, e por seu traje e presença, ela era outra vampira. Ela a avaliou em 800 moedas de ouro, mas o homem de terno cinza aumentou a oferta para 1000 moedas de ouro. Entre a multidão que deu lances nela, havia um homem que parecia decente em comparação aos outros. Como muitos, seus olhos eram vermelhos, mas sua aparência era gentil. Ele era alto e tinha cabelos castanhos. Comparado a todos, ela rezou internamente para que, se alguém a comprasse, ser o homem de cabelos castanhos. Pelo menos ele parecia decente em comparação com o resto, que tinha olhares lascivos. Ela então ouviu o licitante dizer: vamos ver o quanto mais ela pode seduzi-los. Quando os olhos de Penny se moveram para olhar para ele, ela engoliu em seco nervosamente. Ela ouviu olhar para ela presunçosamente, sabendo o que suas palavras significavam. Agora ela estava com muito medo. Ela tinha vontade de chorar por causa da exibição vergonhosa em público. Ela se sentiu vulnerável e encurralada. Penny nunca tinha feito mal a ninguém até agora. Ela foi educada e gentil. Suas palavras eram pensadas antes de falar para garantir que não ofendesse ninguém, a menos que alguém a ofendesse primeiro. Ok, ela tinha roubado frutas da árvore do Sr. Barney ocasionalmente, mas isso não significava que ela deveria ser exposta dessa maneira por Deus. O licitante se aproximou dela, sua mão alcançando o vestido que mal era suficiente para cobrir suas curvas, quando alguém disse: 5.000 moedas de ouro. Todos que estavam concentrados no licitante, em sua mão e na garota presa, viraram as cabeças, vendo quem tinha comprado um mero escravo por 5.000 moedas de ouro. Era muito raro um escravo receber mais de 2.000 moedas de ouro, algo que acontecia uma vez a cada 1 ou 2 anos. Mais raro ainda alguém pagar essa quantia em dinheiro. A própria Penny ficou chocada ao ouvir 5.000 moedas de ouro. Seus olhos estavam arregalados, uma mistura de choque e pânico, pensando em quem havia dado um lance nela, com medo de que fosse alguém muito estranho. O licitante que estava ao lado de Penny não viu o homem que deu o lance alto, mas achou que seria rude se ele perguntasse quem havia falado agora. Sua mão, que estava pendurada no ar em cima do ombro dela, desceu para descansar ao seu lado. Murmúrios e sussurros tomaram conta da multidão antes que uma pessoa após a outra olhasse para um homem na parte de trás da multidão com as mãos nos bolsos das calças. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 9. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Se gostaram, deixe seu like. Obrigada por acompanhar o canal e até a próxima. Tchau!